autoencontro. Eu mergulho no abismo de mim mesmo, me procuro na caverna em que me escondo e me encontro encurvado em sofrimento. Na escuridão, meus erros camuflando. Me aproximo e em meio de densas trevas, me conheço, me abraço, me consolo, me perdoo, me acolhendo e sem reservas. Com ternura me aconchego no meu colo. Regozijo ao descobrir-me sem ser falso. Me preencho por amar-me e ser amado e decido a mim mesmo resgatar. Me retiro da caverna nos meus braços. Me apresento à liberdade, encantado, e me entrego inteiro à vida por me amar. Com esse soneto belíssimo, autoencontro, da poetisa espírita Samia Avada. Estamos iniciando. Alô, amigos, muito obrigado pelo apoio, por tudo. Pessoal que se inscreveu no canal, muito obrigado. Que Jesus ampare e ilumine a todos nós, sempre. Tema de hoje: nosso grande aliado. Matar o homem velho, extinguir sombras, vencer o passado. Estas são expressões que comumente são usadas para o processo da mudança interior. Contudo, todos sabemos, à luz das leis naturais, que não existe morte ou extinção, e sim transformação. Jamais matamos o homem velho. Podemos sim conquistá-lo, renová-lo, educá-lo. Não eliminamos nada do que fomos um dia. Transformamos para melhor. Ao invés de ser contra o que fomos, precisamos ter uma relação pacífica, de aceitação sem conformismo, a fim de fazer do homem velho um grande aliado no aperfeiçoamento. Portanto, as expressões que melhor significado apresentam para a tarefa íntima de melhoria espiritual serão harmonia com a sombra e conquistar o passado, que resultam em uma das mais sublimes palavras dos nossos dicionários humanos: educação. Essa autotransformação não pode ser entendida como a destruição de algo velho para a construção de algo novo, dentro de padrões de fora para dentro, e sim como a aquisição da consciência de si mesmo para aprender a ser, a existir, a se realizar como criatura rica de sentidos e plena de utilidade perante a vida. Esse adversário interior deve se tornar nosso grande aliado para amavelmente servir ao luminoso ideal do homem lúcido e integral para o qual inevitavelmente todos caminhamos. A vida sempre nos empurra para o progresso. Com a palavra, Allan Kardec. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Nosso grande aliado. Sobre isso estamos falando. E vamos lembrando uma passagem de Jesus que diz: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estás a caminho com ele. É um roteiro claro, e Jesus não se referia apenas a adversários físicos, e sim
ou adversários físicos ou externos, exteriores, e sim aos nossos medos, às nossas limitações interiores que fazem de nós, muitas vezes, pessoas infelizes e causam padecimento à nossa vida. E a honestidade emocional que precisamos ter é fundamental nesse processo, porque através dela nós temos condições de saber as nossas carências, tanto quanto for possível, para projetarmos um processo de mudança e que, aproveitando as nossas vivências do passado, possamos dizer, elas são os nossos grandes aliados. O homem velho e o homem novo, que convivem em cada um de nós. Quando se fala em destruir aquilo que nós julgamos desprezível no psiquismo humano, no seu psiquismo, aquilo que incomoda, a gente quer esconder. Nós caímos muito facilmente na hipocrisia por uma repressão que não educa, ela limita e vai enchendo uma barragem, como se fosse, por analogia, uma barragem, e chegará o tempo em que essa estrutura da barragem não há de aguentar tamanha pressão, que são as nossas dificuldades em nos manter no mundo de expiação e prova. Carl Gustav Jung fala muito, é o pai da psicologia analítica, ele fala muito das sombras e diz que só aquilo que somos realmente tem o poder de nos curar. Numa clara alusão de que a cura emocional, espiritual e física, por que não dizer, a cura está dentro de nós, através de hábitos que nós temos já baseados numa conduta que vem a tempo, e conduta que não muda, apesar dos tombos da vida. Então perguntaríamos quem é o nosso grande aliado. O ser humano encontra-se fragilizado, muito fragilizado, sem ligação, às vezes mínima, com a espiritualidade. Não quer dizer com uma religião, com a espiritualidade. Deus é o Pai, todos somos irmãos. A vida não é só isso que nós estamos vivendo, e isso, a existência de Deus e a continuação da vida, todas as religiões cristãs, pelo menos, dizem a mesma coisa. Acentuam o primado do espírito sobre a matéria. Então o homem vive sem uma espiritualidade, sem a conexão com o superior, para que no momento de aprêmio, de dificuldade, possamos lançar mão de pedidos e de conexões que já estão pavimentadas. E aí vem Emmanuel e nos diz que o tempo destrói tudo aquilo que ele não ajudou a construir, numa clara alusão de que nós precisamos estar atentos e sempre conectados com a espiritualidade, para que no momento da tempestade, no momento de dificuldade, tenhamos muito mais força do que teríamos se nada fizéssemos sobre isso. O rompimento dos valores familiares também nos dizem muito no momento, nessa fragilidade humana.
Os excessos do materialismo anulam os valores do ser humano, incentivam o egoísmo, o orgulho, a intolerância, a vaidade, a arrogância. O materialismo apagou a chama da fé. Por isso nós nos angustiamos diante das circunstâncias, das escolhas da vida, nós nos angustiamos tanto porque não temos uma base emocional de conexão com o alto, com a espiritualidade. Essa conexão é fraca ou não existe? Então nós tomamos caminhos tortuosos que vão nos causar dores em médio e longo prazo. Mateus diz, Jesus nos convoca que entremos pela porta estreita e não pela porta larga, segundo ele, que é espaçosa, o caminho é espaçoso, mas que nos leva à perdição. Nós enfrentamos hoje algumas grandes faixas de preocupações. O consumismo excessivo, a posse, beleza física, carro e casa de causarem inveja, as aparências, tudo a qualquer preço, valorizar o ter e o parecer que tem, mesmo prejudicando os semelhantes e acumulando débitos pesados para o futuro. Temos também a questão do poder, do domínio das pessoas, os apelos da sexualidade sem afeto e sem critério. Tudo é válido. Intolerância racial, de classe social e, por incrível que pareça, intolerância religiosa. Parece que voltamos, em alguns casos, à Idade Média. Infelizmente, isso ocorre. Ao invés de sabermos que todos se conduzem, todos esses agrupamentos religiosos, todos eles têm uma finalidade que é a conexão com o alto. O homem de hoje, o ser humano de hoje deveria respeitar todas as concepções, todas as percepções religiosas. Vivemos grandes dificuldades nesse momento de pandemia, mas o Espiritismo pode nos ajudar muito com remédios adequados. Notamos uma desesperança. As pessoas se perguntam: o que vai acontecer? Vem a doutrina espírita, diz: Deus é justo e bom. Tenha você uma fé inabalável, mas não aquela fé porque dizem que é bom, porque reza muito, porque acompanha um livrinho, seja qual for. Mas aquela fé inabalável que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Lidamos também nesse momento com perdas, muita dor com a partida de pessoas, relação com os afetos e questões de saúde. A doutrina espírita nos diz: somos almas imortais. A morte não existe. Em algum momento nos reencontraremos com os nossos afetos e com eles futuramente realizaremos novamente planos. Estaremos juntos e realizaremos planos para futuras conquistas no plano da vida imortal. Percebemos também um convívio difícil,
o alcoolismo aumentou muito nos últimos tempos. Doutrina espírita nos diz: justiça e misericórdia de Deus na oportunidade da reencarnação, e vamos retornar às nossas relações eternas, imortais. Se hoje o convívio é difícil, nós precisamos ter paciência. E alguém há de dizer, mas só eu ter paciência? Começamos cada um por si. Não podemos exigir isso dos outros. Quantas pessoas nesse momento estão cuidando de pessoas acamadas, de pessoas com mais idade, que precisam, familiares ou profissionais, que precisam muito mais do que companhia, para que esse convívio não se torne difícil ou impraticável. Tenhamos em Jesus um exemplo compassivo, de bondade, amar. Também há muita perturbação espiritual. Pessoas não conseguem dormir, têm medo, têm raiva, têm emoções muito pesadas que dificultam uma vida, chamamos de normal. Doutrina espírita nos diz: conhecimento da mediunidade. Saber os rudimentos da mediunidade, o que está acontecendo. O Evangelho no Lar, que não é uma sessão espírita em casa, mas é nós colocarmos o padrão vibratório das nossas casas como verdadeiros oásis em meio a tanta seca e aridez do mundo em que nós estamos no momento. Falta de propósito para a vida. Dizem, nada que eu faça tem sentido. Preencher-se, a doutrina espírita lembra da evolução e do progresso. Preencher-se, mesmo sendo um idoso, vale a pena estudar, pesquisar, aprender, sonhar e levar uma vida da melhor maneira possível. Ter um propósito na vida, ter um objetivo, que seja mínimo, que seja pequeno. E não quando perguntado como vai, vou vivendo. Aí estaremos sobrevivendo. Viver é ter planos menores, mais simples que sejam, planos para o dia de amanhã. Ao levantar de manhã, erguer as mãos e a mente para o céu, para o alto, e dizer: obrigado, Pai, por mais esse dia que me dás, e farei dele o melhor que eu puder. Temos que ser gratos a Deus. Ainda temos as injustiças sociais, como a fome e outras. Lembremos-nos da lei de causa e efeito, ação e reação. Estudando, a doutrina espírita tem elementos para acolher as pessoas que passam por esse tipo de dificuldade e dar a elas esperança. Não odiar em espécie nenhuma. Não entrar em redes de ódio na internet. Não clicar em coisa que vai contra a vida, seja de quem for. Mesmo daquele que deu um mau passo,
que no nosso julgamento não é bom, é uma má pessoa, mesmo dessa, temos nos abster de colocar mais lenha na fogueira, porque essa fogueira se chama ódio, e nós terminamos fazendo parte dessa relação apavorante do ódio. Também ainda temos alinhado mais uma, cansaço espiritual. A pessoa tem a impressão, se pudesse traduzir em palavras, do cansaço espiritual, diria: eu nado e nunca enxergo a margem do outro lado. A doutrina espírita vem com a mensagem de Jesus: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. A nossa autotransformação é uma chama viva, por menor, com mais simples, mais modesta que seja, é uma chama viva que ilumina a sombra por onde andemos. Recompõe e desenvolve nossas habilidades pessoais em todos os campos, profissionais, afetivos, espirituais, melhorando o nosso psiquismo, dando-nos menos desconfortos no corpo físico, com doenças, mal-estares e outros eventos. Mas quem é o nosso grande aliado? Nossos grandes aliados são as nossas emoções, quase sempre desprezadas. Nosso objetivo de vida é nos transformarmos em pessoas melhores. E só conseguiremos isso se transformarmos emoções em sentimentos. Podemos sublimar essas forças que temos interiores, que muitas vezes nos colocam para baixo, e com uma extrema honestidade emocional, podemos vivenciar a realidade espiritual e dizermos a nós mesmos: eu estou sendo honesto comigo mesmo. Eu estou com inveja. Eu estou com medo. Eu estou com raiva. Eu estou com mágoa. A questão não é só identificar, é o que fazer. Por isso que se diz uma reforma de dentro para fora. E o nosso meio todo, no momento em que nos reformarmos assim, o nosso meio, todos os nossos afetos, sentirão uma luz brotar nas sombras densas. Qualquer luz que se liga na escuridão afaga algum coração. A fórmula do nosso mestre: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O Espiritismo, ou a doutrina espírita, nos traz, diante de todo esse quadro de dificuldades que passamos, mesmo com as casas ainda, na maioria, fechadas, mais ou menos, o Espiritismo nos traz acolhimento, consolação e, principalmente, esperança. E o convite do nosso mestre é claro: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Convida-nos o Divino Mestre a um novo olhar, transformando nossas emoções em sentimentos que nos ergam e que nos acelerem a caminhada proveitosa. Que todos nós tenhamos muita luz, muita harmonia, luz e paz nos corações. Até a próxima. Muito obrigado a todos, queridos amigos. Que Deus esteja com todos. Namastê.